Muito bom estar com vocês mais uma vez. E participar dessa ação tão generosa, né, eu diria. Acho que o melhor adjetivo para essa ação é generosidade. É buscar o zero. Né? A Marcha Zero, ela busca o zero. Esses indicadores de trânsito que a gente vê no dia a dia, que não estão nas capas dos jornais e revistas, mas nós vemos isso no dia a dia, porque estamos nesse negócio, estamos nessa causa. E aqui hoje, a gente fala um pouco sobre cultura de segurança. Né? Por que falar sobre cultura de segurança no trânsito? Por que se preocupar com isso? Eu começo com uma provocação. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre os dados, sobre os números, e, enfim, o quanto isso gera de morte, de invalidez permanente, o quanto isso gera de dinheiro também para os cofres públicos. Mas eu começo com uma provocação para os senhores. Cultura de segurança deve estar em nossas prioridades? Ou no hall de prioridades, sim ou não? Levanta a mão quem acha que sim. Sim ou não? Sem medo. Sim ou não? Quem está em casa, quem está no escritório online, sim ou não? Coloca aí. Tem que estar no hall de prioridades? Não. Tá. Não deve estar. E aí vocês devem estar se pensando, o Flávio regalou os olhos aqui, o Dr. Carlos chegou e falou, quem que é esse maluco do Luiz Cláudio? Né? Semana do Trânsito, Dia Internacional do Sem Carro, Marcha Zero. E eu digo para os senhores, cultura de segurança não está no meu hall de prioridades e não deveria estar nos senhores também. Tá bom? Deveria estar no hall de valores. Sim ou não? Tá? Por que valor? Por um motivo só. Valor não muda. Prioridade muda. Estou errado? Ou a minha prioridade é a mesma desde quando eu tinha 17, 18 anos ou 10 anos? A sua é? Tá. Então é por isso que eu começo com essa reflexão. E a gente vai entender o porquê disso. Tá? O cenário é sim caótico. E muitos dizem, quando eu falo, né, começo a palestra, pô Luiz, mas você veio aqui para dar notícia ruim? Não. Eu vim para mostrar uma realidade e para que a gente saia daqui tocados hoje, entendendo e conscientes de que a mudança está aqui. Seja você a mudança que você quer no mundo, já dizia Gandhi. E isso passa, vocês vão ver, na prática, pelo dia a dia de trânsito. Tá bom? Por que se preocupar com isso? O Flávio já citou, são 90 milhões de veículos no Brasil, dos quais 45 milhões automóveis e 10% pertencem a empresas. Por isso que a gente começou a olhar para isso lá atrás, em 2012, com o advento do Instituto Parar. Né? Então, o impacto que nós podemos criar no dia a dia, dialogando com essas empresas, é fantástico, né? Dado o cenário. Então, colocando esses 50 milhões de veículos automotores, em 2015, a direção desses veículos causou o número que vocês estão vendo na tela. Tá? Foram 42.501 mortos em 2015. E sempre que eu passo por esse número, eu começo a refletir comigo. Vocês tinham noção disso aqui? Tinham noção? O que representam 42 mil pessoas por ano? Eu começo a fazer algumas analogias na minha cabeça. Eu venho de uma cidadezinha no interior de São Paulo, chamada Lins, ali perto de Marília, Bauru. E Lins tem lá seus 60 mil habitantes. Quando eu olho para isso, eu enxergo quase que uma Lins por ano morta. Tá? E aí eu começo a lembrar da minha professora no colégio, do tiozinho da padaria, do meu pai, da minha mãe. Porque imagina uma cidade como a minha, de onde eu vim, morta. Não é? Na prática, é o que acontece no nosso país. E vocês estão vendo isso estampado nas capas dos grandes jornais? Sim ou não? Tá. Sabe por quê? Porque são 2 aqui, 3 lá no Maranhão, mais 3 em Porto Alegre, mais 4 lá em Santa Catarina e Florianópolis, por dia. Tá? Isso aqui é mais do que matou a guerra do Vietnã, a guerra do Iraque. Tá? 42 mil mortos. E aí a gente fez ali uma média, uma trajetória. Nós estamos na década de redução de acidentes de trânsito, que é uma iniciativa da ONU, onde os países filiados à ONU, de 2011 a 2020,
tem a missão de reduzir em 50% a morte em função de acidente de trânsito. Está ali o nosso cenário, a evolução. A gente vem numa curva decrescente, sim, mas a estrada ainda é muito longa. Tá? E isso passa pela conscientização de cada um de nós. Isso passa por tirar a cultura de segurança do rol de prioridades e colocar no rol de valores. Tá? Internalizar isso. Ali embaixo eu fiz uma média de mortes por dia, vocês estão vendo? Qual que é a média de 2015? 116? Estou com a memória boa? Que eu não estou olhando para trás? 116, né? Vamos lá, vamos fazer mais uma analogia para tangibilizar esse número nas nossas cabeças. Quem lembra da Boate Santa Maria aqui, da Boate Kiss? Todo mundo lembra? Quantas pessoas morreram? Mais ou menos. Quantas? 250? É uma Boate Kiss a cada 2 dias, tá? Que explode. Quem lembra do último acidente fatal com uma aeronave no Brasil, da Gol? Foi da Gol, Ricardo? Você que está por dentro do... Né? Quantas pessoas morreram? 100 e alguma coisa? É um avião, um Boeing por dia que cai no Brasil, tá? Nas ruas e estradas do nosso país. Só que não explode de notícia pelos telejornais, pelos jornais, pelas revistas. Por quê? É pulverizado. O impacto é menor. E aqui o nosso desafio hoje é gerar esse impacto, para que a gente possa entender o cenário que estamos inseridos, né, para poder começar a preservar a vida. É aquela história, né? A gente não preserva o que a gente não enxerga e não entende. A historinha do banheiro público sujo e limpo, né? Quando você entra no banheiro público, se ele está sujo, a tendência de você sujá-lo mais ainda é maior. Mesma coisa aqui, a gente não está enxergando esses números. Então, na hora que vá para o trânsito, continua falando no celular, continua excedendo o limite de velocidade, continua atravessando o sinal vermelho. Tá? Então, o nosso objetivo aqui, o nosso desafio é primeiro olhar para o cenário. Poxa, Luiz, isso já é muito. Para com essa palestra. Me dá uma notícia boa. Espera só mais um pouquinho. Tá? Eu falei de morte. Agora eu falo de permanentemente inválidos. Tá? No ano passado foram mais de 515 mil pessoas que se tornaram permanentemente inválidas em função de acidente de trânsito. Luiz, o que isso significa? Significa que essas pessoas nunca mais voltarão para o mercado de trabalho também. Tá? Aí eu faço a mesma analogia da cidade que eu fiz com Lins, com os mortos. Aí quando eu olho para isso aqui, Lins ficou pequenininho. Não dá mais para fazer a mesma analogia. Eu faço com Londrina, onde nós estamos, onde é a nossa sede, onde eu vivi por mais de 10 anos, considero também londrinense. Quantos mil habitantes em Londrina hoje? Quantos? 600 mil? É quase uma Londrina por ano. Vamos lá, vamos usar o imaginário de cadeiras de roda. Quase uma por ano, que não voltará para o mercado de trabalho, enfim, né, que sofre as consequências da invalidez permanente. Né. Então a gente começa agora a desenhar um mundo na nossa cabeça de que, de fato, o cenário é caótico. A mudança está aqui agora e passa por cada um de nós. Eu quero passar um rápido vídeo aqui para vocês, para ajudar na reflexão. Solta para mim, por favor, Larissa. É assim que a Nova Zelândia trata acidente de trânsito na mídia. Mate, I'm so sorry. I thought there was time. He just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry.
vai devagar, né? A Nova Zelândia não figura nem entre os 50 países que mais matam em acidente de trânsito no mundo, e é assim que eles tratam em rede nacional, horário nobre. Tá? Aqueles números que vocês viram de 42 mil mortes ano, e a evolução que vocês viram ali, que a gente fala, 50 mil mortes em média, colocam o Brasil como o país que mais mata no mundo em função de acidente de trânsito. Eu vou repetir. Nós somos o país que mais mata no mundo em função de acidente de trânsito, é claro, relacionado à população. Eu vou fazer uma observação. No mundo nós temos países como a Índia e a China, com bilhões de habitantes. Tá? E nós, em proporção, matamos mais do que Índia e China em função de acidente de trânsito. Tá? Aqui nós ganhamos essa medalha de ouro, ou de latão, no caso. Na década de 70, um estudioso chamado Frank Bird analisou um histórico de 10 anos de acidentes de uma multinacional chamada DuPont. A DuPont tem uma cultura de segurança muito enraizada. E lá na década de 70, ele criou uma matriz estatística, que é a pirâmide de Frank Bird, que diz ali, como está na tela, que para cada 30 mil comportamentos de risco, são gerados 3 mil quase acidentes. Aquele frio na barriga, o quase acidente, sabe? Ufa! A frenagem brusca, que ufa! Né? Os 3 mil quase acidentes geram 300 acidentes com feridos leves, que, por sua vez, geram 30 acidentes com feridos graves, e aí sim chegamos em uma morte. Tá? Aí pergunto aos senhores, aonde nós conseguimos agir nessa pirâmide? Vamos lá, aonde nós conseguimos agir? Aqui dá? Aqui dá? É aqui, ó. É daqui para baixo. Aliás, na base. Daqui para cima, do 300 para cima, a bomba já estourou. Nos resta torcer para que o impacto seja o menor possível. Tá? Então a gente consegue agir na base. É no comportamento de risco. Tá? E a gente cai numa outra situação aqui. Né? É mais fácil terceirizar a culpa, né? Não, pessoal? Não fui eu. Foi o vizinho. Foi a estrada. Estava de noite, estava chovendo, era o carro, etc. e tal. Aí eu digo para os senhores, 98% dos acidentes são causados por negligência humana, independente da condição da via, da condição climática, ou se está de dia ou de noite. Tá? É aquela peça atrás do volante. 98% dos acidentes. Logo, eu reflito, né, e concluo, são evitáveis, sim. Nós podemos mudar esses números alarmantes e caóticos, sim. Tá? Só que isso passa por um processo de conhecimento e conscientização, para que a gente, repito, tire cultura de segurança do rol de prioridade e coloque no rol de valores. Tá? Flávio já citou aqui rapidamente, mas as 3 principais causas de acidente de trânsito no Brasil são ainda o uso do celular, dirigir alcoolizado e excesso de velocidade. Eu vou gastar um tempinho aqui no primeiro, isso, né, por razões óbvias, mas 41% dos acidentes de trânsito no Brasil são causados por quê? Em função do uso do celular. Tá? O nosso amigo smartphone, tão amigo para tantas coisas, mas também nos atrapalha. Tem um negócio chamado capacidade cognitiva, tá? Que você aplica em tudo que você está fazendo. E para dirigir, a gente costuma dividir a nossa capacidade cognitiva com outras coisas, tá? Inclusive com o smartphone. Então vocês imaginem um cenário, né? Eu estive em Londrina semana passada, de carro e passando ali pelo cruzamento da Tiradentes com a Rio Branco, todo mundo conhece ali, né? Vindo da Tiradentes sentido cidade para virar à esquerda na Rio Branco, eu fui fechado por um carro abruptamente. Falei, como assim, né? Essa pessoa entrou na minha faixa e me fechou. Claro, consegui frear bruscamente, mesmo que bruscamente evitei o acidente, e olhei para essa pessoa que estava dirigindo outro carro. Essa pessoa fumava, falava ao celular e dirigia ao mesmo tempo. Tá. Qual é o resultado disso? E aí eu começo a observar as pessoas atravessando as ruas. Como as pessoas atravessam as ruas hoje em dia? Vocês observam isso? Vocês observaram já? Assim, não é? Agora coloquem no mesmo cenário essas pessoas atravessando as ruas assim e dirigindo assim, inclusive.
Qual que é o resultado disso? Tá? Ainda nós temos, mesmo com o advento da lei seca, dirigir alcoolizado é a segunda causa de acidente de trânsito no Brasil. Tá? E excesso de velocidade, mesmo com todas as campanhas e ações Brasil afora, figura em terceiro lugar. Imaginem os três juntos. Saiu sexta-feira da empresa, semana cheia, 7 horas da noite, foi fazer um happy hour. Bebeu 4 chopps, ficou um pouco mais emocionado que o comum, pegou o celular. Acontece isso ou não? Tá? E aí foi se direcionar de um lugar ao outro, pegou as chaves do carro e entrou no carro. Bebeu, falando ao celular, usando o celular, dirigindo. Imaginem quando a gente coloca essas três coisas numa mesma ação. Né? Que tipo de resultado a gente pode ter? Eu vou gastar um pouco mais de tempo aqui no uso do celular, que o mais óbvio, né? Eu vou dirigir falando ao celular ou digitando, por mais óbvio que pareça isso, a incidência é incrível. Quem aqui usa o celular enquanto dirige? Eu vou falar de novo para ficar bem claro. Quem aqui usa o celular enquanto dirige? Levanta a mão, exercício de sinceridade. Tá. 10% levantou. De fato, 40% faz. Vamos lá, vamos falar a verdade. Né? A média é essa, 10% levanta a mão, mas de fato 40% faz. Depois eu vou passar alguns dados ali sobre pesquisas que o Hospital Samaritano fez em São Paulo sobre o uso do celular. Mas antes disso, vejam esse vídeo que interessante. Com um torpedo, você perde a visão da pista pelo mesmo tempo. Mas você acha normal. Não tecle nem fale ao celular enquanto dirige. Evite acidente. Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat, o que mais? Né? O que mais tem aí? E-mail, etc. e tal. Quando você vai digitar algo, você digita só o OK? Só o OK são 5 segundos de direção de dirigibilidade às cegas. Ninguém digita só um OK. Né? Ninguém digita só OK, mas só o OK, só os 5 segundos, a 60 km por hora, significa percorrer 83 km às cegas, a 60 km por hora. Se eu elevar essa velocidade para um ambiente, para uma realidade de estrada, a 100 km por hora, aí eu já ultrapassei a distância de um campo de futebol. Tá? A 100 km por hora. Mas voltemos aos 60, que está ainda dentro de uma realidade urbana. Né? 83 metros de direção às cegas. Está tranquilo, né, dirigir 83 metros de distância do carro da frente hoje em dia, né? Ou de um ponto de atravessamento de via. Tá? São 83 metros, a 60 km por hora. Mais uma reflexão para vocês. Vocês sabem o que significa uma batida frontal de um carro a 60 km por hora com um outro carro a 60 km por hora? É uma batida de quantos quilômetros por hora? Física, né, básica. 60 com 60, 120. É uma batida frontal a 120 km por hora. Vamos imaginar isso num cenário, numa avenida sem canteiro. Né? 2 veículos, um vindo, né, em direção contrária, e os 2 condutores usando o celular. Perdem a direção. Uma batida frontal a 60 km por hora cada um. Significa uma batida a 120 km por hora. Quem aqui já viu aqueles crash tests? Todo mundo sabe o que é crash test? Já viu no YouTube ou na TV a simulação do veículo batendo contra uma parede com um boneco dentro do veículo? Né? O que acontece com o carro e com o boneco? Vocês sabem a qual velocidade acontece um crash test? 63 km por hora. Contra uma parede, obviamente a 0 km por hora, é uma batida de 63 km por hora. Eu estou falando aqui 60 com 60, 120. O que sobra? Tá. E aí vamos colocar mais pimenta nesse molho. Né? Estou eu e minha esposa e os 2 filhos atrás, sem o cinto de segurança atrás, porque é comum, não é? Sim ou não? Sim ou não? Sabe o que acontece com a criança atrás? Voa, ela é atirada como um míssil para frente. Tá?
ela voa. Uma batida 60-60 frontal, sem o cinto de segurança, dificilmente sobra alguém no carro. Tá? Isso pode acontecer aqui na avenida, ali em cima. Tá? Numa rua. Pode ser 40-40, dá 80. Tá? Aqui é a pesquisa que eu disse, o Hospital Samaritano de São Paulo foi pesquisar o uso do celular no volante, né? O que acontece, esse fenômeno, coisa e tal. E, entrevistando as pessoas, eles concluíram que 93% das pessoas reconhecem os riscos. Óbvio, né? Eu queria conversar com esses 7%. Os 93% eu não preciso. Agora, ainda 80% admitem abertamente o uso. Está vendo que os 10% da sala aqui está diferente da realidade? 80% das pessoas admitem que usa o celular enquanto dirige. Tá? O mais alarmante vem abaixo. 90%, mesmo sendo multadas, não mudariam o hábito. E a última linha é o que mais me impressiona. 37%, sequer se sofressem um acidente, mudariam de hábito. Eu imagino o grau de vício dessas pessoas ao celular. Né? Olha, mesmo se eu sofrer um acidente aqui, Flávio, tá? Sofri um acidente, quebrei um braço, mas eu vou continuar usando o celular enquanto dirijo. Tá? Eu adoraria conversar com essas pessoas. Entender o que acontece. Mas essa é a realidade. Tá? Uso do celular no volante. Então, primeiro desafio de hoje com todos vocês, primeiro pacto que eu quero ter com vocês aqui agora, é que, a partir de agora, a partir de hoje, ninguém mais, saindo dessa sala, usa o celular enquanto dirige. Eu faço essa palestra, imaginem, em ambientes corporativos, né? Na grande maioria das vezes, para condutores, para funcionários que usam o carro da empresa. E na maioria das vezes também, os seus gerentes e diretores estão presentes. E aí, quando eu falo isso, eu faço esse pacto com a turma, falo, a partir de agora, ninguém mais usa o celular enquanto dirige. Aí é claro que vem, qual pergunta vem para mim lá do funcionário? Fala, poxa, Luiz, quer dizer que se meu chefe me ligar, eu não atendo enquanto estou dirigindo? Eu falo, claro que não. E o chefe está aqui, tá? Claro que não. Isso é inegociável. Tá? Se o chefe te ligar, e você perceber que ele está te ligando, você pode fazer duas coisas. Aliás, uma delas, para o carro em local seguro e atende se der tempo. Se não der tempo, retorna. Ah, Luiz, mas eu não tenho como ligar. Não liga. Isso é inegociável. Inegociável. Aí os caras, né, os diretores, arregalam os olhos assim. Eu falo, é inegociável, olhe para eles. Né? Aí fica mais legal. Aí todo mundo fala, nossa, Luiz é legal. Né? Eu vou neles e falo, é inegociável, vocês estão ouvindo? Né? Não dá mais. Morrem 42 mil pessoas por ano nesse país e 41% dos acidentes é em função de uso do celular. Tá bom? E aí eu passo para esse slide, né, onde eu mostro que 50% das empresas possuem equipe de trabalho usando o veículo, né, fora, e 66% delas ainda dependem do celular para se comunicar com esses funcionários. Né. Aí a conversa fica mais legal ainda. E eu volto e falo, é inegociável, hein? Não vai atender, ninguém mais atende celular nesse troço enquanto dirige. Poxa, Luiz, mas você está muito duro, né, cara? Não é tão assim, não, esse negócio de usar o celular. É tranquilo, sempre usei, nunca deu nada. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui que vocês vão ver o impacto. Um alerta a quem dirige trocando mensagens no celular. Aqui no Brasil a gente precisou ficar pouco tempo. Matéria do Fantástico com o Roberto Manzini, nosso parceiro e... A gente registrou muita gente digitando no celular. Presidente do Centro de Pilotagem. Até 2 ao mesmo tempo. Roberto Manzini. É difícil imaginar que um gesto tão rápido possa ser tão perigoso. Para não ficar imaginando, a gente filmou. Registramos de todos os ângulos um teste com 4 voluntários. O nosso teste foi feito de forma segura no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Esse primeiro teste é simples. É só contornar os cones, como numa daquelas provas para tirar carteira de habilitação. Vai ser fácil, né? Esse foi fácil, todo mundo se saiu bem. Foi bem, né? Obrigada.
Mas o que você acha que vai acontecer quando a gente pedir para eles fazerem a mesma coisa, só que teclando no telefone? Vou te mandar uma mensagem no celular. Na hora que você receber, você começa a dirigir. E tem que me responder a mensagem antes da gente chegar lá do outro lado. A meta era oi. Esse veio lindo. Eles nem conseguiram responder as mensagens e os resultados foram decepcionantes. Pô, Felipe, muito difícil. Os 4 demoraram mais tempo para fazer o percurso quando estavam com o celular. No caso do Luiz Henrique, foram 15 segundos a mais. Você imagina uma via expressa, que está todo mundo andando a 60 km por hora, 80 km por hora, e de repente um dos carros, porque está no SMS ou está no telefone, baixa essa velocidade rapidamente para 40. O que aconteceu com o fluxo que vem atrás? E não foi só isso. Todos acertaram mais cones na segunda tentativa. A Isadora já tinha encostado em 3 cones, com o celular foram 4. O Luiz Henrique, que tinha acertado apenas 1, esbarrou em 3 para tentar mandar mensagem. E o Diogo e a Giovana deixaram todos os cones no lugar a primeira vez, mas acertaram um cone cada um com o celular na mão. Você teria batido num pedestre no mínimo, ou atropelado, ou um carro parado, ou um ciclista. É muito difícil. Ou você presta atenção na pista, ou você presta atenção no celular. Quase bati o carro várias vezes já, porque a gente breca em cima. E aí nessas acontece pior, né? Os 4 que fizeram o teste em Interlagos admitem que às vezes olham as mensagens no celular. Ainda tem um segundo teste. Freio. Na pista molhada. Esse vai ser bom. Eles precisam manter uma velocidade de 70 km por hora nessa pista. E simplesmente frear quando o sinal ficar vermelho. Todo mundo conseguiu. Mas agora, como será que eles se saem se no meio do caminho resolvem responder a uma mensagem? Pode pegar o celular. Responder a mensagem. Você conseguiu ler a mensagem? Nem abriu o negócio certo. Além de ninguém ter conseguido responder a mensagem, os 4 demoraram mais para parar quando viram o sinal vermelho. Quando você demora mais para frear, o impacto pode acontecer. 4 metros é um carro. Se fosse uma situação real e um pedestre atravessando, teria atropelado. Se fosse um carro parado no semáforo, a tendência de bater na traseira desse carro é total. Pesquisadores americanos mediram. Um motorista fica pelo menos 5 segundos sem olhar para o trânsito quando manda ou recebe mensagem. A uma velocidade de 88 km por hora, isso significa cruzar um campo de futebol inteiro dirigindo de olhos fechados. Até você ler aquilo ali, raciocinar o que é que você tem que escrever e prestar atenção no que está vindo na sua frente, você perde muito tempo. Mesmo que sejam apenas 5 segundos. Você vai fazer alguma coisa ou outra, ou você vai dirigir ou você vai conseguir digitar. Dos dois você não vai conseguir ao mesmo tempo nunca. Digitar enquanto dirige aumenta em 400% o risco em acidentes e aumenta também o tempo, em 2 vezes o tempo necessário para tomar alguma ação, né? E falando em frota corporativa, gestores de frotas me perguntam, pessoas me perguntam, falam, poxa Luiz, mas como eu vou tratar esse assunto dentro da minha corporação? Política de frota, coloca a regra lá. A gente sempre usa o exemplo da Castrol, todo mundo já ouviu falar nessa marca, né? Castrol. Castrol tem operação mundial. Tá, operação mundial. Existe uma regra, é óbvio que a política de frota da Castrol, ela varia de país para país, dada a legislação e as características da operação em cada país. Mas tem uma regra que é homogênea, que é o uso do celular enquanto dirige. Lá na Castrol, no mundo inteiro, tá, se chegar uma evidência de que algum condutor estava dirigindo e falando ao celular ou usando o celular, é demissão. Tá, é demissão. Ou seja, é possível mudar o cenário. Já tem gente fazendo isso. Tá? Basta entender e se conscientizar. Basta entender para começar a provocar ações que preservam a vida. Tá? É difícil preservar algo que a gente não entende, que a gente não conhece. E agora todos nós estamos conhecendo o real cenário de trânsito do Brasil. Tá? E, claro, a gente inspirar empresas a enxergarem os negócios de forma diferente, de uma forma mais humana, né? Uma forma mais generosa. Porque uma empresa sem propósito, para a gente, é uma empresa que tem pouco valor. Tá? Porque, no fim das contas,
esse bate-papo todo que eu faço, que, né, outras pessoas fazem no Brasil inteiro, em empresas, enfim, escolas, etc. e tal, tem um objetivo. É fazer com que todos vocês que dirigem carros, tá, seja da empresa ou próprio, tá, voltem para sua casa no final do dia como saíram de manhã. Esse é o único objetivo. E pautado nesse objetivo, né, eu quero deixar um último vídeo para vocês de reflexão. Tá? É de uma campanha na Bélgica. Eu só coloquei vídeos aqui de países né, basicamente de primeiro mundo, para vocês verem como que eles estão encarando isso. Solta para mim, Larissa, por favor. O título é: E se você fosse convidado para o seu próprio funeral? Haar leven op onze aarde was nog niet geleefd. Si la mort n'est pas acceptable, elle fait cependant partie du chemin de la vie. Laat ons hier even een momentje bij stilstaan. Je cède maintenant la parole à ses proches. Je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres. Et pourtant, me voilà. Waarom moest jij gaan? Waarom jij? De persoon met wie ik alles deed. Met wie ik alles kon delen. Il y a presque 20 ans, j'ai fait ta connaissance. Tu es le frère que je n'ai jamais eu. Je me souviens de ces dimanches matins où on faisait du catch sur le lit de papa et maman. We moesten nog een lijstje afmaken. In april zouden we samen naar Brazilië gaan. La nuit du 21 octobre, le téléphone sonne. Mais ce n'était pas toi. C'était la police. Die ene keer snel rijden is hier fataal geworden. Ik kan en wil het niet begrijpen. T'as l'air trop con dans ton cercueil. Et moi encore plus debout là, à te parler. Mon enfant chéri, je voudrais être fort, mais à quoi bon? Je suis un père qui enterre sa fille. Het is vreselijk om je zo uit ons leven gerukt te zien worden. Je was mijn vriend, mijn steun en toeverlaat. T'as encore fait le con sur la route et c'était la fois de trop. Kim, deze keer kan ik het u nog zeggen. Wees alsjeblieft voorzichtig tijdens het rijden. Ik wil jou niet kwijt. Ne roule plus jamais trop vite. On t'aime trop pour te perdre. Je t'en prie, écoute-moi. Lève le pied. Ne t'en va pas, mon fils. Je t'aime. Eu sou o Luiz Cláudio, nós somos o Parar Marcha Zero por um trânsito menos agressivo e mais generoso. Obrigado a todos.